Nativa. Olá, Tati. Oi, Nativa. Me chamo Maíra e hoje eu decidi contar a minha história. Aqui no Aconteceu Comigo. Tudo começou quando, aos 19 anos de idade, a minha mãe engravidou de mim. E com 6 meses de gestação, ela presenciou a traição do meu pai com a melhor amiga dela. Foi então que, revoltada, minha mãe começou a tomar remédios e chás abortivos na tentativa de impedir que eu viesse ao mundo. Mas, para a infelicidade dela, isso não aconteceu. E eu nasci, saudável, graças a Deus. Quando eu já estava com 3 anos, ela conheceu outro homem, o Valmir, que aceitou me criar como se fosse filha dele. 5 anos depois, minha mãe engravidou pela 2ª vez e deu à luz ao meu irmão, um lindo menino que se transformou na alegria da família. Minha mãe e o Valmir eram donos de um bar e vivíamos bem, até que ele começou a beber e teve uma série de crises de ciúmes da minha mãe. E ela, não suportando mais, pediu a separação. Desde então, vivíamos eu, ela e meu irmão, unidos e felizes, até ela encontrar um novo namorado, o Otacílio. Afinal, ela era ainda jovem e queria aproveitar a vida. Só que esse cara era um verdadeiro conquistador barato. E como eu gostava muito do Valmir, o meu padrasto, eu não aceitava de jeito nenhum aquele namoro. E eu não estava errada em relação à rejeição que eu sentia por ele. Porque ele era tão cara de pau, que chegou até a levar uma das ficantes dele pro bar da minha mãe. Vixe, aí foi um barraco só. Minha mãe pegou ela pelos cabelos e a briga foi feia. Mesmo com as traições do Otacílio, minha mãe estava completamente cega de paixão. Continuou com aquele falso namoro e teve outra filha. Como eles não moravam juntos, ela pediu ele em casamento. Mas ele não aceitou e deu de desculpa que não casaria com ela porque eu não gostava dele. Depois disso, minha mãe se separou dele e assim ela passou a sentir raiva da minha existência, como se eu fosse culpada por tudo. Logo em seguida, a minha irmã nasceu e vivíamos bem, apesar de notar que o amor dela era maior pelos meus irmãos. Nesse período, ela resolveu fechar o bar e foi trabalhar como empregada doméstica. E eu, que já estava com 13 anos, ficava com os meus irmãos menores em casa. Mas, como nem tudo são flores, a minha mãe conheceu outro homem. Só que esse tinha quase a minha idade. Com ele ela se casou, ou melhor, se prestou a criar outro filho, porque esse rapaz novinho não trabalhava. Ele só ficava em casa dormindo. E eu nem preciso dizer que a nossa convivência não era das melhores. Você não tem vergonha, não? Oxi, por quê? Você tá doida? Você é muito folgado mesmo. Minha mãe levanta cedo, todo dia pra trabalhar, e você não faz nada. Só fica aí, nesse sofá, dormindo. Eu tinha muita raiva daquele preguiçoso. Até que um dia eu estava na casa da minha tia, que era pertinho da casa da minha mãe, quando de repente a minha irmã, que já estava com 3 anos, apareceu chorando. Eu perguntei o motivo do choro e ela me disse que aquele cara havia batido nela. Ai, naquele momento, eu descontei toda a minha raiva em cima dele. E simplesmente, ele me chamou de vadia. E a minha tia, que estava acompanhando toda a confusão... Maíra, você sabe o que significa esse nome que ele te chamou? Não, tia. O que é? Vai dar uma olhada no dicionário. Quando eu fui procurar no dicionário, aquele encostado estava escondido atrás da porta com um cabo de vassoura e veio pra cima de mim. Resultado: como a minha mãe era apaixonada por ele e não gostava de mim, é claro que ela deu razão para aquele moleque. Daquele dia em diante, eu comecei a procurar emprego e achei um trabalho de empregada doméstica em outra cidade. Eu morava no trabalho e voltava a cada 15 dias. Com o tempo, a minha mãe engravidou novamente. Dessa vez, uma menina. Só que como ela se esforçava demais no trabalho e já tinha quase 40 anos,
gravidez foi complicada e minha irmã nasceu prematura, aos 7 meses, com uma série de problemas de saúde, inclusive problemas mentais. Naquele momento, a minha mãe ficou sobrecarregada. E como se não fosse suficiente, o marido começou a trair a minha mãe. Mesmo assim, ela perdoou. Até ele começar a se envolver com drogas. E o que era ruim, ficou pior ainda. Minha mãe se separou e depois voltou. E esse dilema se estendeu por muitas vezes. E aos poucos, ele foi arruinando com a vida dela. Mas enfim, continuei trabalhando, consegui comprar um terreno. E quando terminei de pagar, pedi as contas do serviço e voltei a morar com minha mãe. Mas um certo dia, quando estávamos em casa, esse homem maldito resolveu dar as caras e começou a encher a cabeça da minha mãe, pedindo para voltar. Foi então que ela me chamou para uma conversa. Ô, Maíra, vem cá. Pode falar, mãe. Olha, é o seguinte, eu te queria até agora, você já tá com 17 anos, já deu, tá? Eu quero que você suma da minha vida. Desaparece, desaparece. Sabe por quê? Porque você é minha destruição. Eu quero viver com o homem que eu amo. E a sua irmã, ela vive doente por culpa sua, que não deixa ela ficar com o pai. Olha, minha mãe só podia estar louca ou estava desesperada. Quem é que poderia esperar uma coisa dessas de uma mãe? O fato é que eu não sabia o que fazer. Eu não tinha dinheiro e muito menos onde morar. Saí correndo para o fundo do quintal e comecei a chorar. Até que a minha tia, ao me ver chorando, foi lá saber o que estava acontecendo. Quando eu contei, ela me chamou para morar com ela. Mas ela tinha se casado recentemente, a casa só tinha 2 cômodos. Eu não quis atrapalhar a vida dela. Mesmo assim, fiquei lá por uns dias até me mudar para um quartinho em construção de um tio meu que havia falecido há pouco tempo. Os vizinhos, quando souberam da minha situação, doaram cama, fogão, botijão de gás e várias outras coisas para me ajudar. Então eu consegui um emprego e ganhava R$ 25 por semana. Com esse dinheiro eu comprava arroz, feijão e soja orgânica, sabe aquela que parece carne moída? É, porque o dinheiro não dava para comprar mistura de jeito nenhum. E era isso que eu comia todos os dias. Quando chegava o domingo, eu sentia o cheiro de frango assado que vinha da casa dos vizinhos. Me dava uma vontade enorme de comer um pedaço. Até que um dia eu não me aguentei e comentei com a minha tia. E no dia seguinte ela preparou aquele frango caprichado e me chamou para almoçar com ela. Tá aí uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida e que sou profundamente grata. Mas voltando ao assunto da minha mãe, não demorou muito para ela se separar novamente daquele traste. E não sei se ela estava arrependida das coisas que me disse, mas ela arranjou um emprego de babá para mim. E aquela foi a porta aberta para minha felicidade. Quando comecei a trabalhar naquela casa, a bebê que eu ia cuidar estava com apenas 15 dias. E eu me apaixonei à primeira vista por aquela princesinha. Todos naquela casa me tratavam com muito carinho e eu me sentia acolhida. E a cada dia que eu acompanhava o crescimento da menina, era um sinal de vitória para mim. Trabalhando lá, eu tive a oportunidade de voltar a estudar. E como eu tinha aquele terreno que eu havia comprado, construí uma casa. E do lado, um ponto de venda para a minha mãe, que estava desempregada. Tudo estava indo muito bem. Até que eu recebi a notícia de que minha mãe ia voltar outra vez com aquele rapaz. Ai, eu não podia acreditar. Não podia acreditar que aquele homem que fez tanto mal para ela ia ter a chance de desfrutar de tudo que eu havia conquistado com tanta luta. E foi assim que eu resolvi dar um basta naquela vida e me mudar de cidade para sempre. E nessa época, eu recebi uma proposta de trabalho. Então as coisas ficaram mais fáceis. Pedi demissão do meu emprego, mesmo com uma dor imensa de ter que me separar das pessoas que me tratavam com tanto carinho e da minha princesa. É claro que fiquei com o coração partido quando o meu patrão chegou em casa e veio falar comigo. Maíra, é verdade que você vai deixar a gente?
É verdade sim, seu Jorge. É uma pena, viu? Mas saiba que todos aqui gostamos muito de você. Então, boa sorte. Naquele momento me deu uma vontade enorme de desistir. Mas eu não podia. Eu precisava sair daquele lugar para nunca mais olhar para trás. E muito menos olhar para a cara daquele marido da minha mãe. Hoje eu estou com 33 anos, sou casada, tenho um filho e vivo muito bem, graças a Deus. A minha mãe está solteira, mas vive também bem com os meus 3 irmãos. E aquele homem que me fez tanto mal, esse ano faleceu de HIV. Mas graças a Deus a minha mãe não foi contaminada. Nesse momento eu aproveito para pedir perdão aos meus ex-patrões, a Roberto e o Jorge, por eu ter pedido demissão sem ao menos explicar as minhas razões. Também quero agradecer a todos que estiveram ao meu lado naquele momento tão difícil, mesmo sem saber o que acontecia na minha vida. Quanto à minha mãe, de certa forma também sou grata. Ela não me fez nenhum mal. Ela só me ajudou a caminhar com as minhas próprias pernas. Pelo menos é assim que eu penso. Aconteceu comigo.